salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez o assunto é o seguinte: por que pessoas eram mais felizes nos anos de 1990 e 2000, né? É lógico que opiniões irão variar sobre o assunto, mas trarei aqui minha perspectiva sobre tal tema, certo? Acredito que um dos fatores aos quais as pessoas eram mais felizes nesses períodos era que elas valorizavam mais coisas simples, né, em detrimento de questões mais materiais, né? O que a gente vê de uma forma geral? Pessoas procurando muito mais ter do que o ser, né? Se é que vocês me entendem, né? Então há uma busca incessante, né, por questões materiais em detrimento de caráter, honestidade, entre outras questões que são mais intrínsecas ao ser humano, né? Por exemplo, o Brasil é um país que não valoriza tanto a educação quanto outros países, né? Por conta disso, o Brasil acaba tendo que pagar um alto preço, né? Porque a educação, por exemplo, traz mais civilidade, por exemplo. Então, pessoal, é o que acontece, né? A gente sabe, né, que a educação faz toda a diferença, né? Mas não só isso, né? Mas o foco do vídeo seria trazer aqui os motivos, né? Um deles seria justamente a simplicidade. Tanto é que o país mais feliz do mundo é justamente a Finlândia, né? E logicamente, né, que eles não são, os finlandeses, né, no caso, não são os mais felizes à toa, né? Tem um motivo para isso, né? E um desses motivos seria justamente esse ao qual estou trazendo nesse vídeo, né? É lógico que se a gente for puxar mais para períodos mais antigos, tipo 1930, 1940 e 1950, as pessoas ouviam muito mais músicas clássicas, valorizavam aspectos mais espirituais e morais, né, do que atualmente, né, onde aos quais as pessoas, os relacionamentos são muito mais líquidos, né, em detrimento do que era antigamente, onde os quais os relacionamentos eram mais longevos, né? É só uma exemplificação aqui que eu estou trazendo, né? Mas existe, né, de uma forma geral, esse aspecto das pessoas procurarem essa felicidade em questões materiais, sendo que seria uma falsa, né, uma felicidade falsa. Isso seria uma ilusão, né? Porque na verdade a felicidade se encontra, por exemplo, em questões mais espirituais, né? Mas não só isso, pessoal, né? Um outro motivo seria o advento da internet, né? A internet quase que não existia nos anos 90 e parte ali dos anos 2000, né? Então, com esse advento da internet, é lógico que ela trouxe, que a internet trouxe pontos positivos, mas também trouxe malignidades, né? Por um outro lado, né?
Então, diferentemente de antigamente, as interações elas estão ocorrendo muito mais virtualmente do que de uma forma mais realística, né? Não que isso seja um problema de uma forma geral, até porque cada vez mais tu tá procurando por pessoas às quais tu converge, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Mas também tem um outro lado, né? Que tu não tem um contato, tu não tem aquela interação, né? Aquela interação mais realística ao qual eu estou trazendo nesse vídeo, né? Diferentemente de antigamente, né? Mas esse filtro que a gente sempre fez, na verdade, mas o problema, né, é que as interações estão sendo muito mais à distância do que propriamente ao vivo, né, mesmo, né? Se é que vocês me entendem, né? Mas é isso, pessoal, mas é isso. Procurei trazer aqui os principais motivos pelos quais as pessoas eram mais felizes antigamente do que agora, né? É lógico, né, que existem muito mais outros motivos, né? Mas eu estou trazendo aqui minha perspectiva, certo? Quer dizer, questões mais simplórias, né? Tipo jogar futebol, né? Assim, mais espontaneamente, questões mais simples eram mais valorizadas do que atualmente, né? Hoje em dia, né, o que se valoriza é muito mais o que tu tem em detrimento do teu ser, né? Então, questões tipo caráter, honestidade estão sendo negligenciadas, e aspectos mais financeiros, materiais, de uma forma geral, elas estão sendo levadas mais em consideração, certo, pessoal? Então era isso, né? Se vocês pesquisarem, né, sobre esses países mais felizes do mundo, vocês vão entender, né, o porquê as pessoas não estão tão felizes agora do que eram antigamente, né? Se é que vocês me entendem, né? Então era isso, pessoal. Né? Então essa busca incessante pelo ter em detrimento do ser, né? Por exemplo, tem também a questão do conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? Eu já disse aqui, né, que o Brasil ele não valoriza esse aspecto sobre o conhecimento, né? Tanto é que a gente vê muita falta de educação e falta de respeito, de uma forma geral, também por conta desse problema. Então, quais são as raízes do problema? Seriam o seguinte, falta de estudos, né? E falta também de entender o mundo espiritual ao qual a gente está vivendo, né? Tem alguns que acreditam, tem alguns que não acreditam, mas faz parte, né? Então procurei trazer aqui os principais pontos aos quais acredito que as pessoas eram mais felizes antigamente do que agora, né? Então era isso, pessoal. Né? Eu vou mais me delongar sobre o assunto, né? Então era isso. Valeu, até a próxima.